Bíblica começando aqui pelo Instagram. A Jornada Bíblica é essa série de lives onde a gente estuda a Bíblia junto, livro por livro. Começamos lá em 2020 com os livros do Antigo Testamento e vamos seguindo assim, né? Se você deseja ver lives anteriores como essa, você pode ir no meu canal no YouTube e lá tem um compilado de toda a playlist aí do Gênesis até 2 aos Coríntios, que foi a última live que fizemos, né? Tivemos uma pausa aí, né, de umas 2, 3 semanas, onde eu não pude fazer a live, mas eu priorizei hoje, mesmo chegando de viagem, trabalhando, falei, vou estar interagindo aqui com o pessoal no Instagram para falar desse assunto. Aqui, ó, o texto já estava preparado aqui, já há semanas, da gente conversar sobre essa carta de Paulo. Deixa eu fazer aquele momento inicial de mandar a live para os nossos contatos, tá? Vou clicar aqui no aviãozinho e vou convidar os nossos amigos para assistir a Jornada Bíblica. Vou enviando aqui os nossos amigos no Instagram. Quero dar boa noite para você que está chegando e você já pode enviar também para quem você conhece, para estar assistindo também. Lembrando, essa pessoa já está ao vivo, já está acontecendo a jornada. Entra lá. A jornada fica disponível, tá? No Instagram também, aqui, no Facebook. Fica aqui gravada, fica salva. Mas mesmo assim, eu gosto de mandar, de pedir que você interaja ao vivo, né? A melhor coisa é quando a gente consegue ter um público aqui para a gente conversar junto sobre a Bíblia na hora que está acontecendo. Tá bom? Estou enviando aqui para os meus amigos, para eles assistirem junto com a gente. Poderem fazer perguntas e reagirem àquilo que a gente está falando enquanto está acontecendo. Então vamos lá. Estou enviando aqui, dando um tempo também para o Instagram chamar, né? As pessoas para participarem. Vamos enviar. Vou chamar mais gente aqui. Vamos lá. Amigos de todas as épocas, pessoas de todos os estados podem chegar, participar junto aqui. É um momento que eu tenho assim de interagir, né? Eu que estou morando em outro estado, de interagir com várias pessoas diferentes, né? Estou mandando aqui. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou estar orando também por essa transmissão, certo? Amém. Pai, quero te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu. Quero te agradecer por esse tempo maravilhoso que o Senhor proporcionou para nós. Eu quero te agradecer porque tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é perfeito. Eu quero pedir pelas pessoas que vão receber essa mensagem, que não seja apenas informação, como eu sempre acredito, que a mensagem ela é mais do que conteúdo, mais do que curiosidade bíblica. Ela tem poder de formar um fundamento forte que faça com que essas pessoas possam resistir no dia mau. Então eu oro para que o Senhor alcance quem precisa ser alcançado com as palavras que vão ser transmitidas aqui nesse lugar. Amém? Então vamos começar aqui a liberar conteúdo enquanto as pessoas estão chegando. Beleza? O assunto da justificação pela fé é um assunto recorrente na mensagem do apóstolo Paulo, tá? A carta aos Romanos é uma carta que o assunto é mais ou menos o mesmo da carta aos Gálatas. Inclusive ele repete algumas coisas que estão em Romanos, ele repete aí também na carta aos Gálatas. A diferença é que em Romanos ele fala mais sobre a justiça de Deus em si, a doutrina da justificação. E em Gálatas ele vai bater mais forte na justificação pela fé, que é independente das obras da lei, do cerimonial, dos rituais, daquela religião formal. Existem teólogos que dizem que se não fosse a carta aos Gálatas, o cristianismo ainda seria como se uma vertente do judaísmo, né? Você sabe que no início todos os cristãos eram judeus,
né? Primeiramente judeus, seguidores de um mestre, Jesus, e eram chamados de uma seita, de um segmento, eram chamados de aqueles do caminho. O cristianismo no começo era chamado de o caminho, né? Deixa eu só ajeitar aqui para ver se minha iluminação melhora um pouco, eu estou achando um pouco embaçado, não sei. Pronto, vou seguindo aqui. Então o cristianismo era chamado de o caminho, né? E Paulo, ali com a sua insistência, com a sua implicância doutrinária, ele insistia em dizer que não era necessário que alguém se tornasse judeu primeiro para depois se tornar cristão, tá? Porque Paulo já começa a se voltar para pregar o evangelho para pessoas que nunca foram judeus, né? E logo surgia a pergunta, então, já que eles estão recebendo Cristo como nós, estão recebendo o Espírito Santo como nós, será que eles não têm que se circuncidar? Será que eles não têm que guardar o sábado? Será que eles não têm que cumprir alguns rituais? Tá, sacrifício a gente entende que não oferece sacrifício porque Cristo representou na cruz o sacrifício necessário, né? Mas e os outros cerimoniais? O que muda? Eu acho muito válida essa discussão. Toda vez que a igreja cresce, que ela começa a alcançar pessoas que não faziam parte do segmento da igreja, a gente precisa, é saudável que a liderança da igreja se sente para discutir os temas, né, da atualidade e pense assim, poxa, o que nós vamos exigir dessa galera que está se convertendo? Né? O que faz parte da doutrina de Cristo e o que é a tradição do nosso grupo? Então, por exemplo, pensa aí numa pessoa... Wendel, boa noite, o Wendel tá chegando aqui, deixa eu dar um aceno para ele. Bem-vindo, queridão. Bom você estar aqui comigo. Imagine uma igreja que faça parte de uma comunidade muçulmana, né? De uma comunidade de árabes. Naquele lugar, se uma mulher se converte ao Senhor, ela deve continuar usando a burca, aquela roupa que protege o seu rosto, né? Que protege, que de acordo com a tradição é uma forma dela estar ocultando ali a sua beleza, né? E eu diria que sim, porque é um costume cultural da sua região. O evangelho não impõe a ela a necessidade dela usar a burca, mas a sua região sim. Então, o que é um costume nacional que não fere a palavra de Deus e o que a gente deve, dentre os costumes nacionais, a gente deve rechaçar, refutar, né? Então nós somos brasileiros. O que da nossa cultura, quando a gente começa a converter brasileiros, né? Ou nos estados do Brasil, baianos, paulistas, cariocas, o que da cultura daquele povo a gente tem que receber e o que da cultura daquele povo a gente tem que refutar, né? Recentemente na igreja a gente vê esse debate acontecendo em relação à tatuagem, em relação a piercing. Eu não quero nem entrar aqui nessa conversa, né? Isso aí é para os presbitérios das igrejas sentarem e conversarem, porque a gente começa a alcançar pessoas que, glória a Deus, foram alcançadas para Cristo, ouviram o Evangelho, e elas precisam ouvir aquilo que a Bíblia pede delas. E aí vem o que eu tenho mais temor. A gente, como líder, a gente não pode impor às pessoas coisas que a Bíblia não impôs, né, e atrapalhar com que essas pessoas sigam o caminho de Cristo. Vocês estão entendendo? A gente não pode, a gente não deve. Mas a gente também não pode se esquivar, sim, de impor a doutrina bíblica, de falar contra o pecado, de falar contra aquilo que é maligno nos aspectos culturais de cada região. Então, basicamente, falando da epístola aqui, Carta aos Gálatas, né, que o apóstolo Paulo escreve, ele está escrevendo para uma região que recebeu o evangelho pregado por Paulo. Paulo prega com muita convicção, e essa é uma live que eu vou falar muito da convicção de Paulo. Ele tinha convicção daquilo que ele fazia, né? Ele tinha tanta convicção, vocês vão ver aqui, que ele dizia que se alguém pregasse um evangelho diferente, ainda que fosse ele mesmo, esse seria um maldito.
né? Porque ele sabia que aquele evangelho que ele pregava vinha do céu. Então nem ele mesmo poderia se desviar desse evangelho. Só que ele prega para aqueles gentios e depois vem fariseus convertidos da igreja de Jerusalém. Ou seja, são sacerdotes, são pessoas influenciadas pela seita dos fariseus que se convertem e eles começam a pregar nas igrejas de Paulo, a visitar e dizer que não bastava terem recebido a Cristo e serem batizados, que os convertidos deveriam se circuncidar, deveriam guardar a lei de Moisés, coisas que não foram impostas. E a igreja de Jerusalém, a gente vai, se der tempo, passar por esse capítulo, precisa se reunir para definir, olha, o que nós vamos impor aos gentios, né, aos estrangeiros convertidos. Então esse é um debate muito válido, né? Até os dias de hoje. Conforme a igreja vai crescendo, o que a gente vai impor para essa gente nova que está entrando aqui? Né? Quais costumes que são necessários que eles deixem? E ai de nós querer impor coisas além daquilo que a palavra de Deus é suficiente para impor. E ai de nós querer impor coisas a menos do que aquilo que a palavra de Deus colocou. Texto principal da carta aos Gálatas, tá? Gálatas 2:20. Cristo é suficiente, não os rituais, não o formalismo da religião. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha a convicção dessas palavras, né? E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então a morte de Cristo não foi em vão. Eu não posso abrir mão da graça. Se a lei fosse suficiente, seguir os rituais de Moisés fosse suficiente, estaríamos salvos pela lei, né? Mas ele vai dizer, olha, não. O que importa é que eu fui crucificado com Cristo e é Cristo que vive em mim. Esse é um dos textos principais. Gálatas 3:13, vou sinalizar também como um texto principal dessa epístola. 3:13 e 3:28. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a descendência de Abraão. E 28 também, eu acho que conclui esse pensamento de que a graça é universal, que a graça de Deus foi para todos, que basta você morrer para a sua vida, entregar tudo a Cristo, para entregar suas paixões, suas vontades. No 28 ele fala assim, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui Paulo derrubou de vez a separação entre homem e mulher no que diz respeito à aceitação diante de Deus. Nem entre judeu e gentio, nenhum vai ser mais aceito que o outro. Judeu, gentio, homem ou mulher, macho ou fêmea, né? Escravo ou livre, todo mundo tem o mesmo acesso a Deus, sabe? Mas então para que serve a lei? Durante a epístola, Paulo vai deixar bem claro, no capítulo 3, se você tiver um tempinho de ler, qual o propósito da lei de Moisés. Ele vai dizer no capítulo 3 de Gálatas, se você já leu, faça a leitura rápida aí, ele vai dizer o seguinte, Deus deu uma promessa a Abraão. E a promessa diz o seguinte, entre as várias coisas que Deus falou, Deus disse, olha, eu vou fazer de você uma bênção, você vai abençoar todas as famílias da terra. Que coisa fantástica, né? Você vai abençoar todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava dizendo? No descendente de Abraão, os gentios vão ser abençoados. Eu não estou só levantando através de Abraão um povo, uma descendência. Não é só levantar hebreus, judeus. É através daquele que vai nascer do meio de vocês, todos os povos, porque Deus sempre quis todos os povos.
Deus sempre quis tocar todas as nações. Então, Deus deu uma promessa para Abraão. Mas até que essa promessa se concretizasse, onde a bênção de Abraão ia aparecer, e a bênção de Abraão é Cristo, entre um momento e outro momento, Deus precisava frear o pecado na humanidade. A lei de Moisés foi para frear o pecado, porque senão o pecado ia crescer desenfreadamente. Então, quando Deus dizia assim, olha, você não pode matar, não matarás, os 10 mandamentos, porque se você matar, alguém tem o direito de te matar também. Deus está querendo aí ensinar o quê? Que todo mundo tenha direito de se vingar? Não. Deus estava querendo dizer, olha, a vida é santificada. Santifiquem a vida. O mandamento não matarás é para santificar a vida. Entenda que Deus, na lei de Moisés, não estava tirando o pecado de dentro do homem. Ele estava colocando uma mordaça no homem. Você vai continuar tendo ódio, continuar tendo vontade de matar, mas você não vai fazer por medo do que pode te acontecer. É isso que a lei faz. E até hoje, algumas igrejas, alguns sistemas religiosos, eles não tratam com arrancar o sentimento ruim de dentro da pessoa. Até hoje a religião ela só tem o poder de fazer com que a pessoa deixe de fazer por medo das consequências. Mas somente a graça de Deus é capaz de mudar o interior e a natureza do homem. Só que até Cristo vir, morrer, derramar o seu sangue e mudar essa natureza pecaminosa nossa, entre a promessa e o cumprimento, Deus precisou da lei, a lei de Moisés, para que ela fosse uma espécie de tutor. Está lá no capítulo 3, né? A lei era um tutor, ela tomava conta do povo para que o pecado não fosse desenfreado. Então você vai ler coisas lá no Antigo Testamento que são estranhas. Um filho desobediente aos pais deveria ser apedrejado publicamente. Por quê? Porque não havia graça de Deus para transformar e regenerar esse coração. Um adúltero deveria ser apedrejado, porque assim eles iriam tirar o pecado de Israel, o texto diz. Né? Por que tirar o pecado significava matar o pecador? Porque não tinha como tratar com aquele pecado naquele tempo. Então Deus tolerou muita coisa no tempo da lei. E a lei era uma espécie de tutor que segurava, que impedia os pecados de aumentarem na face da terra. Para você entender o contexto onde essa carta foi escrita, porque que Paulo tem tanta convicção, com grande força ele escreve essa carta, no capítulo 4, versículo 13, ele diz o seguinte: vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em enfermidade na carne. Se você está acompanhando comigo, anotando, estou lendo o capítulo 4, versículo 13 e 14. Primeiro vos anunciei o evangelho, estando em enfermidade na carne. Paulo vai lembrar, então, de qual foi a época onde ele pregou o evangelho, não é a época que ele escreveu a carta. É a época que ele pregou o evangelho para essa igreja, para essas igrejas. E ele fala assim no 14: e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Coisa linda, né? Essa igreja recebeu o evangelho como se recebesse o próprio Jesus. Mas ele fala que ele estava com uma enfermidade na carne. No versículo 19 do capítulo 4, ele fala sobre as dores que ele sentiu para gerar essa igreja. E eram dores físicas mesmo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. De novo sinto as dores de parto. Olha, ele está dizendo, eu sofri para gerar essas igrejas. Eu passei por um processo doloroso para gerar essas igrejas. E aí tem muita teoria, né? Tem muita gente que acha que Paulo era um doente, que Paulo vivia enfermo, que era isso que acontecia. Qual era a enfermidade de Paulo? Né? Vamos contextualizar? Primeiro, quando a gente fala Gálatas, a gente não está falando de uma igreja, tá? A gente está falando das igrejas da Galácia. Galácia era uma região, pelo menos 4 cidades, 4 igrejas aí, comunidades cristãs estabelecidas nas casas: Icônio, Listra, Derbe e a Antioquia da Psídia, tá? Pelo menos essas 4 cidades. E quando eu falo Antioquia da Psídia, para diferenciar da igreja de Antioquia, de onde Paulo saiu. A Antioquia de Paulo é a Antioquia da Síria.
Tá? Havia uma outra cidade chamada Antioquia da Psídia, na Galácia. Então a Galácia era composta dessas 4 comunidades cristãs aí. A igreja de Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Psídia. Como que foi a pregação do evangelho na região da Galácia? Vamos dar uma olhada? Atos, aí vamos voltar para lá para você entender o contexto. Por que ele fala com tanta convicção? Por que às vezes Paulo parece implicante, parece chateado, parece indignado, né? Ele fala tanto, né, da certeza que ele tem nesse evangelho que ele prega. E vocês vão ver com que dores ele gerou essa igreja. Atos capítulo 13, versículo 14. É o momento onde ele vai, né, ele sai da igreja de Antioquia, que ele é enviado com Barnabé, e ele começa a pregar nas cidades. Atos 13, 14. Eu vou ler, diz assim: E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Psídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Então a estratégia era ir falar aos judeus. Eles procuravam uma sinagoga que tinha em tudo quanto é cidade, eles eram judeus espalhados pelo mundo todo. Então, quando você chega num lugar que adora vários deuses, a primeira coisa que você vai fazer é procurar alguém que tem algum ponto comum com a sua fé, para dali você seguir, né? Era essa a estratégia. Então ele falava primeiro para judeus. Versículo, então, qual é a primeira cidade que ele está? Antioquia da Psídia. Vamos pular para o 42. Atos 13, 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Então começa a acontecer algo no ministério de Paulo que nesse primeiro momento não estava sendo previsto. Eles pregaram aos judeus, você vai ler a pregação toda no capítulo 13 aí. Os judeus ouviram, mas os gentios pediram que voltasse no sábado seguinte, porque eles queriam ouvir as mesmas coisas. Você pode imaginar o ciúme? O ser humano é ciumento, né? Porque aqueles judeus estão ali há décadas pregando todo sábado e não causaram nada na cidade. Mas de repente vêm esses outros aí, que são a novidade, e começam a fazer alguma coisa que o povo da cidade quer pedir para eles voltarem na sinagoga no sábado seguinte. Versículo 44 do capítulo 13. E no sábado seguinte, o que acontece? Ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que coisa, né? Que coisa linda de acontecer, mas que coisa difícil dos judeus ali entenderem, né? O que está provocando essa adesão tão grande de pessoas, né? Atos 13, 45. Vamos ler então o que acontece. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, tá? A região da Galácia. 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Então, onde eles estavam? Na Galácia, em Antioquia da Psídia. Pregaram para os judeus, os gentios pediram para eles voltarem, eles voltaram. Encheu a sinagoga de gente, que nunca teve tanta gente. Depois que chegaram aquelas pessoas, os judeus contradiziam e começaram a incitar os poderosos da cidade para expulsar Paulo e Barnabé de lá. Então eles foram embora e foram pregar em Icônio. Capítulo 14 agora, o que vai acontecer em Icônio? Aconteceu, versículo 1, que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo, então de novo eles foram para a estratégia de falar na sinagoga. Falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Ou seja, de novo, eles foram pregar para judeus e gregos ouviram. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram
contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregaram o evangelho. Então o evangelho vai provocando isso, né? Chegaram em Antioquia da Psídia, expulsos. Chegaram em Icônio, expulsos. Vão para Listra e para Derbe. Versículo 19. Estou selecionando aqui para ser mais rápido, tá? 14 e 19. Sobrevieram, porém, então eles estavam pregando em Listra e Derbe, mas uns judeus de Antioquia, então aquela galera que já tinha expulsado de Antioquia e de Icônio, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto, né? Pensando que ele estava morto. Aqui, para mim, é um fato muito curioso, que passa batido assim, na narrativa de Atos, né? Que é escrito por Lucas, um discípulo de Paulo. Mas, para mim, esse aqui é o momento, tá? De virada na vida de Paulo. Porque ninguém apedreja alguém até que a pessoa fique quase morta, né? Quando uma pessoa é apedrejada, ela é apedrejada até que todo mundo entenda que ela morreu. Tacam pedras até que todo mundo entenda que aquela pessoa morreu. Nesse momento aqui, então eles estão em Listra e Derbe, na região da Galácia. Lembra que a gente leu lá em Gálatas que Paulo pregou o evangelho na região com feridas e que ele estava tendo que sentir dores de novo para gerar aquela igreja? Entende por que é tão sério para ele não abrir mão da doutrina daquela igreja? Porque teve um preço que foi pago. Teve uma luta para gerar aquele povo ali. E ele não ia abrir mão, sabe, das convicções. Então, diz o versículo 19 que apedrejaram e arrastaram o corpo de Paulo, achando que ele tinha morrido. Versículo 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Olha, gente, o texto não fala que os irmãos oraram por Paulo, mas diz que eles rodearam. Então, dá margem para a gente entender que Paulo estava morto, né? Lucas aqui não quer entrar nesse detalhe, mas eu particularmente entendo que foi nesse momento aqui que Paulo tem aquela experiência de 1 Coríntios que a gente falou nas lives anteriores. Se você não viu, assiste lá. Quando Paulo fala assim: conheci um homem que foi ao terceiro céu. Eu não sei se esse homem foi no corpo ou fora do corpo. Para mim, é desse momento aqui que ele está falando. Ele cita também que foi apedrejado até a morte. Então eu entendo que Paulo morreu, tá? E que ele foi ao terceiro céu e dali ele voltou. Os irmãos rodearam e ele voltou. Isso explica aí porque tantas experiências, né? O Senhor falou que apareceu para ele no caminho de Damasco e que apareceria para ele ainda outras vezes e mostraria o quanto Paulo deveria padecer por causa do evangelho, né? E ele de fato padeceu. Mas aí quando ele volta, né? O texto diz que ele se levanta e vai para a cidade pregar. Eu imagino que o corpo dele ficou com feridas, com enfermidades, né? Então, sobre a enfermidade de Paulo, que fala lá em Gálatas, eu não entendo que ele tinha uma doença, né? Eu entendo que ele pregou o evangelho nesse contexto. Ele estava nessa cidade cheia de feridas pelo corpo, né? Versículo 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, né? Então essas 4 cidades aí, ele passou pregando, foi apedrejado, caiu como morto, levantou e voltou pregando, que eles sempre faziam uma viagem de evangelização e voltavam fortalecendo as igrejas. Então esse é o contexto, meus irmãos. É nesse contexto que a igreja é formada. É nesse contexto que o evangelho é pregado. Foi pela insistência de Paulo que o evangelho chegou até nós.
tá? Nós somos brasileiros. Talvez se Paulo não tivesse, não tivesse sido tão insistente de que o evangelho é para nós, talvez se o evangelho tivesse ficado apenas ali, entre aqueles judeus. Mas Paulo entendeu, né, que Deus também queria salvar os gentios. E o evangelho chegou até as nossas vidas, né? Foi pela insistência dele. E às vezes nós precisamos ser implicantes com aquilo que é a nossa convicção. Deus está falando comigo agora enquanto eu falo com vocês. Se a gente tem convicção, se a gente tem clareza sobre as coisas, a gente precisa colocar, se impor com convicção aquilo que a gente crê. Amém? Essa carta tem algumas seções importantíssimas, né? Que a gente não pode deixar de ler. Eu acho que são os textos mais famosos aí do Novo Testamento. É o fruto do Espírito e a obra da carne, né? Abre comigo aí, Gálatas 5:16. Você com certeza já leu esse texto. Gálatas 5:16 até o 26. Ele fala assim: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência, o desejo forte da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que vocês não façam o que vocês querem. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele vai começar a lista de obras da carne, tá? Deixa eu dar uma boa noite aí para quem está chegando. Bem-vindos à live. Estamos de volta, tá? Quem está chegando agora, estamos de volta com a Jornada Bíblica, toda segunda, 8 da noite. Eu precisei fazer uma parada, né? Mas a gente continua agora. Gálatas, Efésios, a gente vai aí na sequência do Novo Testamento. Estou lendo aqui um dos textos mais importantes da Epístola aos Gálatas, que é essa seção que a gente aprendeu a chamar de obras da carne e fruto do Espírito. 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, e são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, mentira, fofoca, gritaria, palavrão, né? Coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ok? São pessoas que vivem nessas práticas. Não estão falando de um pecado acidental, de uma queda. A gente está falando de alguém que vive na prostituição, na fornicação e se diz irmão. Detalhe que esse texto está se referindo a uma igreja, tá? Está falando de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Olha isso. Tem gente que acha que salvação não se perde, né? Mas ele está falando para uma igreja. Olha, se você é crente, né? Porque ele não está escrevendo para o mundo. Para o mundo, a gente não está preocupado que eles vivam na prostituição. Mas ele está falando para a igreja. Se você anda de acordo com a carne, você não vai herdar o reino de Deus. Quem te enganou? Né? Não vai. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Lembra que ele falou? Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Os que são de Cristo já crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Tem muita coisa para a gente comentar aqui. Deixa eu tentar pontuar. Primeiro, é importante agora que você tenha o contexto da carta toda, que você entendeu que a carta envolve ali, né, uma tentativa dos judeus irem impor os hábitos, os costumes aos cristãos novos convertidos. E ele está defendendo que para você ser crente você não precisa seguir os rituais e o formalismo religioso da lei de Moisés.
você vai perceber por que ele escolhe a palavra obra para falar da lei e ele escolhe a palavra fruto para falar das coisas do Espírito. Né? O que ele está querendo dizer? Olha, para a lei, se você for produzir uma obra, a sua tentativa de fazer o que é certo, de acordo com a sua carne, você só produz coisa ruim. As obras são da carne. Toda a obra do seu braço, todo o fruto do seu trabalho, sem Deus, é carnal e é ruim. Agora, se você deixar que Cristo vive em você e você produzir algo que é pelo Espírito, você vai produzir fruto. Como é que se produz fruto? Como é que uma árvore produz um fruto? Fica um engenheiro de produção batendo palma assim, falando: vamos embora, equipe! Vamos produzir mangueira, produza manga, produza fruto, vamos, fruto, 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 chegou a hora do fruto. Não tem coach, não tem motivação, né? A árvore produz fruto porque a vida da árvore está circulando dentro dela e chegou a estação própria de produzir. Então, um crente, ele não frutifica porque tem alguém mandando ele frutificar. Ele frutifica porque ele está conectado com a vida da árvore. Né? Então, a obra, preste atenção, a obra é da carne, o fruto é do Espírito. Essa escolha de palavras é proposital. Quando a gente prega sobre santidade, tem gente que fala, está achando que a gente é salvo pelas obras. Não. Mas uma vez que você é salvo, você produz um fruto. Né? Que é normal de quem é salvo. Quem é salvo produz amor, alegria, paz, paciência. Você não tem que achar que Deus vai te dar paciência. Esse texto também nos ensina isso. Deus vai me dar amor, Deus vai me dar paciência. Não. Você já tem o Espírito dentro de você. Quem tem o Espírito Santo derramado no seu interior já tem amor, já tem paciência. Você já tem paz dentro de você, você já tem tudo que você precisa. Você não precisa pedir para Deus te dar a paciência. Já está dentro de você, você tem o Espírito Santo. O que você precisa aprender é como dar fruto. Boa noite, meu amigo Biblitz, bem-vindo. Então, entende isso. O fruto é uma consequência da vida da árvore. Você não precisa fazer força. Você não vê nenhuma árvore fazendo força. Vou dar fruto. Não, o fruto é consequência. Não tem a ver com esforço próprio. É a natureza de Deus dentro de você que faz com que você frutifique. O detalhe também é que ele não fala a palavra frutos do Espírito. Interessante isso. Porque às vezes a gente fala os frutos do Espírito. Ele fala o fruto do Espírito. O Espírito gera em você, em primeiro lugar, amor. Tem gente que diz que, na verdade, o fruto do Espírito é amor. E o resto são derivados. Todo o resto aí são os derivados. Então eu quero que você entenda dessa mensagem dessa noite, que a gente precisa, eu sei que alguns aqui chegaram no finalzinho, mas depois você volta lá para assistir o começo. A gente precisa ter convicções claras da obra do Espírito Santo dentro de nós e sermos implicantes com a doutrina que Deus confiou para a nossa vida. E que a gente produza o fruto do Espírito e que a gente não viva de acordo com a carne, mas a gente permita que Cristo viva na nossa vida. Na próxima semana, a gente vai falar de Efésios. É uma carta difícil até de interpretar. Vou me debruçar aqui para estudar, para trazer o melhor para vocês. Essa live vai ficar salva tanto no meu Instagram, como depois eu vou levando lá para o YouTube. Eu quero encerrar essa transmissão falando aqui do projeto Discipulado e Maturidade. Em 2018, já coloquei nos meus stories, coloquei no meu Instagram. Em 2018, eu escrevi um livro sobre esse tema, sobre discipulado. Você sabe que Paulo foi um discipulador de um monte de pessoas, Paulo discipulava Timóteo, Paulo discipulava Silas. Paulo foi influenciado, discipulado por Barnabé, foi tocado pela vida de Ananias. Então o discipulado fazia parte dessa igreja no começo. É nada mais, nada menos do que um cristão mais maduro, mais experiente, transmitir a vida de Cristo para alguém que está chegando. Ou ajudar aquela pessoa que já está há um tempo com Cristo a fazer alguma transição importante na sua vida. Então, eu tive a oportunidade de ser líder de jovens, de ser líder de homens, de ser líder de casais. E nessa vivência,
eu tive momentos onde eu pude transferir vida. Então eu escrevi esse livro em 2018, mas na verdade eu estava desde 2009 escrevendo, né? E eu juntei tudo, compilei, em 2018 eu publiquei 500 cópias, e graças a Deus acabou tudo, né? Teve uma irmã que fez um curso, eu nunca tinha pensado em fazer isso. A irmã fez um curso, pegou o meu livro, vendeu o livro para todo mundo, fez um caderno de exercícios em cima do livro, e foi um sucesso o curso que ela fez uma formatura, me chamou para falar na formatura. Então Deus faz as coisas assim. Teve gente na Bahia que leu esse livro, teve igreja que leu esse livro, que quando me chamou, eu fui conhecer, né? Mas assim, me chamaram sem saber que eu era o autor do livro. Quando eu cheguei lá e contei as histórias, o pessoal, peraí, mas a gente leu isso em algum lugar. Então assim, é muito legal quando você escreve alguma coisa que chega antes de você, né? Num lugar, como Paulo escreveu essa carta aí, e a gente está lendo até hoje, né? Não querendo de maneira nenhuma comparar com Paulo, mas a importância da gente deixar um registro escrito, né? Então, em 2018 eu deixei esse material. É um livro de 80 a 90 páginas, você consegue ler numa viagem para o trabalho. E agora ele está disponível por R$10 na Amazon. Você pode comprar o livro digital, o e-book, e fazer ali a sua leitura no celular e tá crescendo nesse assunto. Você quer aprender a cumprir o mandamento de Jesus, né? Ide e fazer discípulos. Como que eu faço discípulos? Como que eu posso tocar, influenciar a vida de pessoas? Tá no meu link da bio, tá nos meus stories. Vai lá e adquire também, pede o seu. Depois compartilha comigo sobre o que você aprendeu, o que você leu. Nas próximas lives eu vou tentar falar do livro da Bíblia e também falar um pouquinho desse assunto, né? Ler aí, de repente, um capítulo com vocês, de discipulado e maturidade. Gente, obrigado por vocês terem ficado até aqui comigo. Eu não sei se o Wendel ainda está aí, o Wendel está desde o começo. Hoje foi meio que uma retomada, né? Porque ficamos aí algumas semanas sem live. Mas se você chegou agora, volta lá do começo, para você entender o contexto dessa carta aos Gálatas e se preparar para a próxima sequência de livros. Se você já leu esse livro também, se você não leu, pega aí a carta aos Gálatas e leia todinha. Você vai ser abençoado com essas palavras. Até a próxima semana. Deus abençoe sua vida, tá bom? Fica na paz. Beijo.